Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Entre Papéis. Eu sou a Jéssica e hoje eu estou com uma convidada super especial, a doutora Gionine. A doutora Gionine Carré Gobo, é assim que fala? Não, Gobo Carré, né, Gionine? Já troquei os sobrenomes. A doutora Gionine, ela é mãe da Isadora e da Luísa, médica, pediatra e agora vamos ver se eu não travo na hora de falar. Intensivista neonatal. Ó, foi bem fácil. Atende muitas crianças, né, as suas famílias, num consultório no município de Juí e também faz plantões nos hospitais. É multitarefas, eu não sei como é que tu consegue fazer tudo isso. E o mais importante de tudo é que ela é pediatra da Liz. A Liz é a fã número 1 da doutora Gionine. E por eu já ter experiência e saber do conhecimento que ela tem, da parte clínica, enfim, eu resolvi trazer ela aqui para conversar um pouquinho com nós. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui conversando contigo, Gionine, muito mesmo. Eu acho que a gente tem bastante informação de qualidade para passar para as mães que nos assistem, escutam. E esse é o objetivo do podcast, de trazer informação de qualidade para as mães, né? Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite. Agora ficou até difícil Capaz. falando tudo isso, né? Quem conhece a Jéssica sabe que tu também é multitarefas. Eu até perguntei quando eu fiquei sabendo do podcast, né? Eu falei, meu Deus, mais isso que tu vai fazer? E eu me interessei. Até perguntei um dia quando a gente se encontrou lá em Juí, numa consulta, né? Amei muito. Fiquei muito honrada, assim. Eu fiquei muito feliz. No início fiquei meio assim, porque eu sou meio tímida. Mas a gente vê que é uma conversa muito tranquila, né? Eu acho que, nossa, parabéns pelo teu empenho. O propósito é maior, né? Às vezes a gente fica um pouco tímida, mas faz parte. Eu também sou meio assim, mas tudo bem. Pessoal, antes de eu conversar com a doutora Gionine, eu queria aproveitar para agradecer aos nossos apoiadores. Então, a gente tem como apoiadora a clínica Up Kids, que é uma clínica focada em desenvolvimento infantil, com tratamentos de fisioterapia, fonoaudiologia, entre outros. É uma clínica de desenvolvimento infantil de referência, tanto aqui em Santo Ângelo quanto em Santa Rosa. Além disso, a gente tem o apoio das farmácias JK. As farmácias JK, elas foram fundadas aqui em Santo Ângelo, estão localizadas na esquina do Hospital da Unimed, em frente à emergência do Hospital Santo Ângelo e também próximo ao terminal rodoviário aqui de Santo Ângelo. Tá bom? Obrigada aos nossos apoiadores. E também quero aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, seguirem, compartilharem, comentarem, curtirem. Isso faz com que a gente consiga alcançar mais pessoas e essas informações cheguem também a mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Gionine, então, assim, queria que tu começasse a nos contar como que foi a tua trajetória, assim. Por que tu escolheu ser pediatra, se tu sempre quis ser pediatra, como é que se deu a escolha pela especialidade, né? Tava comentando contigo que é uma especialidade extremamente difícil, desafiadora. Atender crianças, a gente sabe, é muito desafiador. Né? E tanto que a gente tem poucos profissionais na área, né? Então, queria que tu conversasse com nós sobre isso. Então, na verdade, assim, a pediatria, eu digo que me escolheu, né? Eu nem tinha essa pretensão de ser médica desde crianças, assim, as pessoas, eu sou médica, toda a família, né, de médicos, a minha família não vem de médicos, né? O meu pai, eu nasci e cresci em Ijuí. Meu pai não é médico, nem minha mãe é enfermeira de formação, mas meu pai é comerciante da área agrícola, assim, e minha mãe é enfermeira, mas ela nunca me estimulou, assim, só que ela nunca também trabalhou na área, né? Então, a gente cresceu com ela do nosso lado e cuidando da gente, né? Eu e meu irmão, então, nós crescemos ali em Juí, e eu tinha essa coisa, assim, sempre fui muito bem na escola, essa coisa do cuidado com as pessoas, gostava dos animais, eu cresceu indo pra fora, né? Mas não tinha aquela coisa, vou ser médica, sabe? Tanto é que eu comecei na escola e na época a gente fazia provas anuais pro PEIs. Eu também sou desse tempo. Então a gente é parecida. Eu me inscrevi pra fisioterapia. Por causa desse cuidado, assim, eu gostava de cuidar das pessoas, enfim, dos animais e tal. Mas não tinha aquela coisa. Daí depois eu fui me interessando, assim, gostava muito de ciências na escola. Eu até fui visitar a minha escola ontem. Onde que tu estudou lá? No CAP. Capaz, no CAP a vida que legal. toda. Eu estudei no Sagrado. E a gente foi conhecer ontem o CAP, meu Deus, eu entrei naquele laboratório ali de ciências e tudo mudado, né? Porque a Isadora vai iniciar o ano que vem, primeiro ano. Eu pensei, meu Deus, eu acho que aquilo ali me tocou também, sabe?
Achei muito legal, assim, conversei ali com a direção e falei, meu Deus, acho que ali comecei a me encontrar. Acabei fazendo PACE para fisioterapia, mas tinha que escolher daí na redação, depois tu ia pelo vestibular, enfim, não me lembro bem como é que era. Acabei fazendo para medicina, mas não passei no primeiro ano, né? Foi difícil passar? Foi um pouco difícil. Um pouco difícil, assim. A gente nunca tá preparado, né? Assim, eu acho que medicina agora também é difícil, assim, mas abriu muita vaga, assim, naquela época. Eu estava disposta a estudar o quanto fosse para passar numa universidade federal. E aí eu acabei estudando um ano. Eu fui para Porto Alegre. Meu irmão morava lá na época, morou eu, meu irmão e uma amiga. E eu estudei bastante, assim, sabe? Eu era bem dedicada, mas sempre fui super bem na escola. Achei que ia ser fácil, capaz, né? E acabei fazendo vestibular em vários lugares naquele outro ano. Passei em medicina na Católica de Pelotas. Eu me lembro de falar com meu pai, ai, pai, eu posso estudar mais um ano, sabe? Eu acho que eu podia dar mais de mim, quem sabe, naquele momento. E acabei, ele falou, não, vai, vamos lá, né? Tudo envolvendo dinheiro também. Imagina o orgulho dele, né, também. E aí, acabei indo pra Pelotas, fiz a medicina lá, e ali eu acho que a pediatria entrou, sabe? Porque ali, em Pelotas, a pediatria é muito forte, a medicina de família, essas áreas básicas, assim. E eu lutei um pouco para não fazer pediatria, porque tem um certo preconceito, né? As pessoas, vai estudar para fazer pediatria, parece que é tão trabalhoso, né? E às vezes eu acho que não é tão, não sei, visto assim como uma especialidade tão importante. É importante, né? Mas não tão, como é que é, valorizada, eu acho. E aí eu lutei um pouco, acabei fazendo vários caminhos, meu Deus, fiz até estágio em cirurgia, gineco, mas a pediatria me pegou ali no final, sabe? E eu acabei optando então por ela. Mas não queria ficar em Pelotas, né? Amei estudar lá, mas era longe de casa. Comecei a namorar com o Márcio, né? Naquele meio tempo, assim. Assim, meu Deus, eu tenho que voltar para mais perto, né? Fui para Porto Alegre, então. E passei no Clínicas, assim, que era um sonho, legal. né? O Clínicas chamavam de Castelinho do Saber. E realmente, assim, é um lugar que até hoje eu fico assim, eu passo ali, eu digo para as meninas, aqui a mamãe estudou, né? É um lugar muito encantador, assim. Eu acabei fazendo a pediatria. E eu gostei desde o início da pediatria, assim, aquela coisa do cuidar, da promoção da saúde me chama muito a atenção. Que até hoje o que eu faço é isso, é promover saúde, né? Tentar a promoção de saúde. Mas aí eu não me contentei só na pediatria, passei ali, tinha, meu Deus, ótimos profissionais que eu tenho contato até hoje, assim. E acabei fazendo a neonatologia, que é o intensivismo neonatal. Então, que é uma especialidade além da subespecialidade. Então, agora são 3 anos, mas na minha época eram 2 anos de pediatria e mais 2 anos de UTI-NEO, né? Então, eu comecei a gostar muito dos plantões ali no UTI neonatal, né? Que, para quem não sabe, na verdade, é tratados prematuros, né? Bem dizer, assim. Existem internações de pacientes a termo, né? Mas a prematuridade, assim, aquilo ali também me encantou de um jeito, assim. Parece que tu mexia com uns bebezinhos tão pequenos muito e as coisas vão dando certo, né? Então, a pediatria me pegou. Eu gosto muito da parte pediátrica também. Eu gosto muito de atender sala de parto. Mas a UTI-NEO, assim, ela ganha meu coração, ganha teu coração, que legal. Qual foi o bebê mais, assim, com menos semanas que tu atendeu na prematuridade? 24 semanas. Até tem alguns, assim, que a gente atendeu 23 semanas, mas que tá ali no limite da viabilidade, né? Mas 24 semanas a gente tem bebês. Isso me encanta, porque assim, tem bebês que são normais, assim, sem sequelas, né? Só não normais, cresceram o suficiente ainda. Isso, assim. Não, mas que eles ficaram muito bem. Eu encontro, são pacientes meus, assim, ou que eu atendi no posto na época. Que legal, isso é muito legal, poder acompanhar, né? E tu sabe que eu comecei a fazer plantão aqui em Santo Ângelo. Capaz, tu vinha Quando pra cá. Quando eu voltei de Porto Alegre, então ali me formei em 2011, 12, 13, a pediatria, 14 e 15. E 2016 eu vinha e voltava pra Ijuí. Desgastante, né? Porque depois de um plantão, assim... Só que eu tinha um apego, eu trabalhava na Ubra, no Hospital da Ubra desde a residência. Comecei a trabalhar em Montenegro e eu fico apegada nos lugares. Sim. Aí eu comecei a vir pra cá. O Guilherme, na época, eu falei, meu Deus, eles me acolheram. Até queria ter passado no hospital, mas não deu na correria. E depois que eu comecei a fazer alguns plantões em Ijuí, porque parecia que não tinha muito espaço, sabe? E eu fiquei aqui em Santo Ângelo até o ano que eu engravidei da Isadora, antes de engravidar. Nossa, olha só. Eu acho que eu saí, relaxei e engravidei dela ali, que foi 2016. Então, foi uma trajetória. A pediatria me pegou, o UTI-NEO mais ainda. Muito e assim legal. eu vou na correria do dia a dia, mas... É uma correria bem doida, na verdade, né? Se tu for pensar, porque tu deve ter uma rotina, eu imagino como pediatra, né? Que tu tenha uma rotina de muita gente te solicitando, muitas mães, né? Sim.
primeira viagem. Não, mas é que lidar com criança é isso, né? É a dúvida dos pais, aquele cuidado. Não é só perto, a criança, né? é a família toda que tu atende, né? E como que as meninas entram nessa parada? E tu disse que tu engravidou da Isadora depois que tu tava fazendo... Sim, eu já tinha terminado a residência. Mas como é que foi, assim, a tua experiência de gestação? Porque, querendo ou não, tu sabe dos processos de desenvolvimento e tal. Como é que foi, assim, essa questão da gestação das meninas? O que mudou da primeira para a segunda? É real que falam que fica mais fácil mesmo ou não? Como é que foi? Viu, eu tenho um trauma, assim, de gestar, né? Eu acho tão lindo, acho maravilhoso, mas eu sou traumatizada porque eu tive muito desafio na minha gestação da Isadora. Primeiro, para começar ali, né? Engravidar demorou um pouquinho, mas foi tudo bem. E aí eu acabei descobrindo que eu tinha o colo curto, que se chama, né? Meu Deus do céu. Começou aquela função, eu já sou um pouco ansiosa, né? Rapidinha, sempre subindo, descendo, tudo correndo. E aí o que acontece? Eu tive que segurar, né? Aí eu comecei a ter contração com 20 e pouquinhas semanas. Nossa. Acabei fazendo usar um pessário que é para segurar o colo do útero. E aquilo ali me deixou, assim, com muito medo. E tu teve que baixar a rotação, Baixei assim, total. Eu fiquei em repouso trabalho. absoluto. Ai, que difícil. Com 24 semanas eu internei, fiquei uma semana internada. Eu chorava dia e noite. Eu pensava, meu Deus, será que é pra eu ter minha filha prematura? Não é possível, né? Enlouqueci o obstetra na época. E, assim, muito medo de perder, de nascer prematura. Quase que eu fui pra Porto Alegre. Daí eu comecei a me acalmar, mas com aquela ideia de fazer um repouso. Hoje não se faz mais tanto isso, sabe? A gente sabe que o repouso é um cuidado a mais, mas que não mudaria tanto não vai mudar o desfecho. Mas eu acabei eu me doei totalmente ali para aquela gestação. A minha mãe me ajudou muito, assim, acabou colocando uma cama na sala dela. Ai, meu Deus. E eu e o Márcio morávamos no lado dela na época. Meu Deus, foi muito desafiador, assim. Eu me lembro que eu comecei a me mexer mais quando tava ali com umas 32 semanas, sabe? Que eu subia mais escada, descia. Daí, acabou que foi tudo bem. Depois então, que nasceu... me encorajei, aí ficou tudo certo, nasceu a termo, tudo bem. E aí, começou o desafio, né? Meu Deus, eu idealizei aquela menina, Isadora. Meu Deus, é uma boneca, assim, que até hoje eu acho que eu tenho muito cuidado com ela, assim. Sim. E a segunda gestação da Luísa, eu falo que veio pra... Acalmar o coração, assim, né? Da mãe pediatra enlouquecida, assim. A Luísa é muito leve, assim. Desde a gestação eu tive que tomar bastante cuidado. Sim. Daí eu acabei fazendo uma cerclagem, eu já sabia que tinha, daí costura ali o colo do útero, me segurei. Mas segui fazendo plantão, trabalhando até o final. Não fazia exercício físico. Então a gestação delas me machucou, assim, sabe? Como mulher, eu tinha um receio muito grande. Eu não consegui curtir as minhas gestações, né? Eu sempre tinha aquele medo. E da Luísa eu tive sangramento um dia antes de ir na manhã que eu fui para um plantão. Ai, foi bem pesado. Assim, né? Mas assim, quando a Luísa nasceu, parece que tudo se encaixou, fluiu, sabe? Assim, que bom. Ela, até hoje ela é leve, eu acho que eu sou mais leve com ela, sabe? Sem aquela cobrança do primeiro filho, que todas têm, né? A gente tem. De fazer tudo perfeito, como mãe, como mulher, como tudo. E elas são totalmente diferentes de personalidade, de físico e de personalidade. E eu, como mãe das duas, acabo me completando, assim. Mas eu tenho que aprender a lidar diferente com cada uma, porque elas são totalmente diferentes, né? A gente tem mania de querer ser... uma tem que ser daquele jeito. Não, elas são totalmente diferentes. E pra ti, assim, agora que elas estão... ela vai fazer quantos anos, a Isadora? A Luísa vai fazer domingo 6 anos. E a Luísa, vai fazer 2, né? Elas têm uma diferença bem boa. Considerável. E pra ti, assim, tu acha que, na tua visão de pediatra que entende do desenvolvimento infantil, como é que funciona isso na tua cabeça, assim? Tu tem prevalece o teu lado mãe e o teu lado pediatra, depende da situação, não, eu acho, sou né? muito mãe. Eu não fico, assim, sabe, em cima delas. Pra ver o desenvolvimento, tá? Não, eu sou bem tranquila até. Elas não vão no pediatra de rotina. Sim. Elas têm um pediatra, né? Mas elas não vão porque eu acabo, assim, acho que eu deixo para as coisas irem fluindo, claro, com muito cuidado. Nos marcos do desenvolvimento, né? Eu mais ou menos faço uma puericultura em casa. Às vezes elas vão no consultório para pensar, meu Deus, elas não vão saber o que é, né? Ir pro pediatra de rotina.
Mas eu sempre tenho essa retaguarda, meu Deus, o meu pediatra super me ajuda quando as coisas apertam. Mas eu sou leve, sabe? Eu confio, assim, na saúde delas, eu tento fazer o máximo possível preventivamente, promover a saúde, né? Não é tão fácil, assim. Sendo pediatra, às vezes eu quero fazer algumas coisas, mas e não consigo, né? Sim. Porque como mãe, daí acaba a alimentação, em geral, assim. Mas como eu acho que eu sou mais mãe do que pediatra, sabe? Não, com certeza, acho que nesse no sentido. caso delas. Mas é legal também saber que, às vezes, por exemplo, tem situações em que a gente se assusta, né? Tipo, a primeira febre, ou situações assim. Mas talvez isso de tu saber que é importante para o sistema imunológico. Me ajuda nos sinais de gravidade, assim. Eu não me apavoro com uma febre, por exemplo. Mas eu brinco que a Luísa, ela veio para testar todas as minhas... Ela é uma pimentinha, assim. Esses dias ela engoliu um garfinho, um pedaço de um garfo de plástico. Eu falo isso até para os pacientes. Falei, meu Deus, ela veio aqui assim para mim. Improvável, né? E eu que dei o garfo. E minha mãe, meu Deus, não. Mas é que tu não imagina, tá aqui. né? Não estava. Ela engoliu. E ali me deu, disse, meu Deus do céu, será que vai perfurar, né? Fiquei pensando, não posso pensar como mãe, porque às vezes eu fico deixando, sabe? Eu deixo a febre, eu fico examino elas, passa um tempo, examino de novo, não fico assim tão em cima. Não me preocupo com uma febre, por exemplo. E aquilo ali me deixou, eu falei com o pediatra dela por mensagem e acabei ligando pro gastro e falei, será que eu tenho que me preocupar? Vou ter que fazer uma endoscopia, né? Dele, não, calma, Janine, eu não consegui naquele momento, assim, pensar muito, sabe? Como mãe, né? Nem como pediatra, como nada, assim, fiquei apavorada. Mas foi fluindo, assim, no fim deu tudo certo, não precisamos intervir, nem nada, era pequeno. Mas isso me mostrou que, sim, às vezes eu preciso ter, né, alguém... Um recurso. A gente precisa ter uma referência, né? Como é importante ter alguém de confiança para poder discutir. Então, elas me desafiam nessa questão também, assim. Queridas. Essas coisas. Ai, meu Deus do céu. E o que tu leva da maternidade para tua profissão, assim? O que tu traz, depois que tu foi mãe, o que mudou na tua visão como profissional pediatra? Meu Deus, totalmente. Eu acho que a gente sempre acha que, né, já era empática, mas não tem como não mudar, né? Eu levo um pouco de mim como mãe nas minhas consultas já depois, assim, sabe? Até na consulta, eu acompanho desde consulta pré-natal, né? Os pacientes que eu vou acompanhar na sala de parto, eu prefiro conhecer antes e criar um vínculo. E até ali eu já começo a perguntar como é que tá na gestação, sabe? Não tem como ser diferente, não ser diferente. A maternidade, ela muda totalmente o olhar de uma mulher, né? Então, assim, eu consigo enxergar tu, Jéssica, ai, meu Deus, que corrido que é a vida dela. Será que ela vai conseguir vir nessa consulta? Até isso, sabe? Às vezes eu digo pra minha secretária, ai, vê bem se vai ficar bom pra eles, Beth, famosa né? A Beth, meu Deus, a Beth. Eu enlouqueço ela me enlouquece, né? Mas é difícil, né? Eu atendo pacientes de fora. Até com isso eu me preocupo. Às vezes eu fico preocupada como é que as pessoas vão vir, se vai dar tempo, se é o melhor horário pra elas. Tudo, né? Como a mãe se sente. Às vezes eu falo, ai, calma, relaxa. A questão do hospital, né? A hospitalização das crianças, aquilo ali também me pega, assim... Ai, antes parece que não, parece que eu ia num plantão, aconteceu alguma coisa muito grave, risco de óbito. Eu convivo com isso, né? Muito triste, assim. Mas aquilo ali não me deixava tão... Uma perda, daqui a pouco gestacional, também achava que não era. Mas depois que eu virei... Não era tão, né? Assim, uma coisa que a gente tem que falar mais, mas assim, não era tão doloroso. O que a gente de forma acha, né? Que não ter um bebê visível ali para te perder. Não... Meu Deus, daí como a gente vê muda nascer muito. Um bebê ali, a gente tem agora 600 gramas, tu quer aquele bebê de qualquer forma, independente, né? Claro. Então, assim, eu tento prestar o máximo de cuidado técnico, né? Assim, ser o meu melhor ali naquele momento. E deixar tudo pra trás, as coisas... Às vezes as meninas não estão bem e eu preciso, né, tá ali. Se eu tô de plantão, a gente tem que estar presente, né? Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito boa. Mas o jeito de tratar, parece que aquela família, querendo ou não, muda. Porque tu pensa assim, meu Deus, se eu tivesse aqui... Eu falo pras mães da UTI que quando tem que levar um bebê pra UTI... São muito guerreiras, né? Eu falei, eu consigo imaginar, mas eu não tenho nem como dimensionar a tua dor, né? De ir pra casa e não levar um bebê. Nossa, e isso é uma rotina, né? A gente cada vez mais tem bebês prematuros, tem bebês que internam. E isso me moldou um pouco, assim, sabe? A maternidade moldou a minha forma de tratar um pouco, acho que as pessoas, sabe?
Acho que todo pediatra tinha que ser mãe ou pai. Eu acho que isso muda. Sim, muda muito, com certeza. Muda, né? Então, na odontopediatria é a mesma coisa. Dizer, sim, deve fazer diferença. Total. Porque aí tu entende por que a criança às vezes está super cansada e a criança faz parte, né? E agora eu queria saber de ti o seguinte, eu tem algumas coisas assim que a gente tem um olhar profissional e que a gente faz com os nossos filhos que a gente não abre mão. Por exemplo, sei lá, o açúcar, não vou dar o açúcar até os 2 anos, ou quero amamentar exclusivo, né? O que tu fez, assim, com as tuas filhas, que tu achou, assim, que, não, isso aqui eu não posso abrir mão de forma nenhuma, porque eu acho que isso vai impactar, de fato, nelas, né? Então, tem alguma coisa, assim, que tu considerou super importante, que tu não abriria a mão, assim? Tem também a diferença da primeira para a segunda. Tem, com certeza. Também não dei açúcar. Meu Deus, a Isadora não comia nada de açúcar. A Luísa é impossível. Meu Deus, eu não acreditei que isso seria possível, mas ela come doce antes. É bem comum, viu? É bem comum todas as vezes. Mas sim, enfim, o açúcar, né? São coisas assim pequenas, né? Comparado com toda a gravidade. Mas é um exemplo. Não é totalmente liberado, mas ela já comeu, sim, e come. E vê, né? O exemplo, como é diferente isso aí, a gente tem que dizer. Eu reforço para os pais, não ofereçam, assim, ó, meu Deus, tentem não oferecer, porque eu já vejo na minha casa a diferença. A Luísa, ela tem uma preferência. Uma predileção. Mas eu, assim, eu fui muito de fazer tudo certinho, assim. Na amamentação, me cobrei bastante. A amamentação exclusiva, graças a Deus, assim, meu Deus, eu consegui fazer nas 2. Na Lu, eu voltei antes de fazer plantão noturno, mas eu esgotava leite. Nossa, eu fazia toda a função. E consegui nas 2, então isso eu acho muito importante. Mas o que eu não abro mão, né, com elas é justamente promover a saúde, sabe? Tentar que elas tenham um ambiente favorável para crescer, para se desenvolver. Tipo, ir brincar lá fora, sabe? Brincar em casa. Tá mais solta. Não digo que não tem telas lá em casa. Mas, assim, tentar promover saúde dessa forma, sabe? Além de, principalmente, tentar não usar antibiótico indiscriminadamente, assim. Isso é um assunto bem interessante. Até eu conversei com a Luciele, que esteve aqui no podcast também. A gente conversou sobre o uso indiscriminado das medicações. Assim. Medicações em si. Eu tenho isso para elas, assim, eu vou usar se realmente precisar, sabe? Eu tento, examino de novo. A Isadora teve otite de repetição, né? Eu até vi o podcast da Luciele, assim, achei legal. E às vezes não fugia, né? Eu tive que fazer antibiótico injetável nela. Mas eu tento ao máximo, assim, ó, eu seguro, eu lavo o nariz, eu faço tudo que tiver que fazer para não, né? Às vezes não é possível. Mas eu tento, acho que esse cuidado é importante, né? E realmente foi legal tu comentar isso, porque foi uma das coisas que justamente me chamou a atenção contigo e consultando com a Liz, né? Agora ela tá com 3 anos. Mas o quanto a gente usou pouco, né? O antibiótico com ela até os 3 anos, realmente quando foi preciso, assim. Sim. E o quanto a gente aprende a se controlar, não conhecendo, né? O mecanismo das doenças e tudo. A não ser imediatista no sentido de que aquilo precisa acontecer naquele tempo, que não é o antibiótico que vai resolver, né? Às vezes a gente inicia e já ia melhorar, né? Isso, exatamente. E é difícil para os pais confiarem, né? Vai dizer, difícil. Tu como mãe, assim... tá com febre, né? Aconteceu ultimamente. O gatilho febre. A gente tem que tentar segurar. E a grande maioria vai ser viral, né? Claro, salvo exceções. Sinais de alerta, a gente tem que estar muito atento, né? Isso eu acho que me deixou também mais... Por mais que eu tenha uma vida corrida, não seja tão disponível, eu tenho que estar disponível, às vezes, para reexaminar um paciente, por exemplo, para tentar não iniciar. Às vezes eu digo, viu? Eu vi ele ontem, amanhã eu tô de plantão, se precisar eu vejo de novo, porque não adianta, é só assim que eu vou ter certeza que não tá com uma otite, né, bacteriana. Reexaminar, ver de novo, falar com as mães. E os pais têm que ter esse entendimento, né? De que precisa estar acompanhando de perto e tal, né? Mas eu acho que eu levaria isso, assim, com as meninas eu tento ao máximo medicar quando necessário. Isso aí. Tá, agora, pensando na tua especialidade ali, né, de intensivista neonatal e tal, que tu tem acesso aos recém-nascidos, o que tu considera, assim, como importante para as mães que estão gestantes para se preparar para a chegada do recém-nascido? Quais as coisas que tu considera como mais importantes, assim,
para manter a saúde desses recém-nascidos, sabe? É basicamente isso, assim, quais são os maiores problemas que tu vê nos recém-nascidos, que poderiam ser evitados? O maior motivo de internação, de consulta, sabe? Às vezes a gente faz tudo certinho, tem um pré-natal super adequado, e eu digo que uma sala de parto é uma caixinha de surpresa, nasce um bebê ali, que muitas vezes tá perfeito, e às vezes não consegue mamar, a gente tem a sepse neonatal, que é um desafio muito grande, assim, sabe? Às vezes a gente não consegue nem explicar para os pais, meu Deus, tem uma infecção, mas da onde surgiu? Nunca tive infecção urinária, né? A sepse é uma coisa que machuca muito os pais, assim, no diagnóstico. Fica sempre só para esclarecer a sepse. Desculpa. Não tem problema. É um quadro neonatal de infecção, mas que muitas vezes os bebês não localizam. É tipo como se fosse uma infecção no sangue, assim, sabe? E às vezes a gente não isola uma bactéria, é difícil explicar, né? Então, esse é um desafio muito grande. Mas, assim, em geral, o que as gestantes precisam é ter informação, sabe? Informação, acompanhamento de qualidade, fazer um bom pré-natal, né? Ser orientado quanto à suplementação, ferro, enfim, tudo, né? Vitamina. A gente vê muita diferença, né? Um pré-natal adequado, nasce um bebê, o desenvolvimento, né? A gente já tem que acompanhar previamente, né? A gestação já é a programação metabólica, inclusive, de um bebê que vai nascer, né? Uma mãe com diabetes gestacional tem mais riscos, né? Um bebê que vai fazer hipoglicemia vai nascer muito grande, né? Tem mais risco depois de síndrome metabólica. Um bebê que nasce prematuro também tem esse risco aumentado. Então, assim, uma gestante fazer a sua programação, na verdade, estar bem, estar saudável também é muito importante, né? Nós temos formas de prevenção também na gestante hoje em dia, vacinas, por exemplo, vacina da gripe, vacina da coqueluche, né, que na verdade os bebês recebem, mas já se faz na gestação uma dose extra. Tem vacina da bronquiolite hoje em dia, né, a gente não tem disponível ainda no SUS, então não é fácil acesso a todos, né, infelizmente. Mas a gente sabe que é possível tentar essa prevenção já intraútero, né, para mãe ir passando os anticorpos e esse bebê tá protegido pelo menos nos primeiros 6 meses. Então, eu sempre tento falar isso até nas minhas consultas pré-natal. Se for possível, fazer tudo que está ao nosso alcance. Não é possível, tu não tem como fazer. Não vamos carregar essa culpa também. A gente vai fazer todos os cuidados. Mas, principalmente, né, a gente tá ainda saindo do inverno aí, ainda tem um período. Mas muito cuidado nos contatos, né? Se eu ia te perguntar. O que a gente vê é muita bronquiolite. Esse ano, assim, foi um recorde. Então, é um apelo, sabe? Até para as pessoas não ficarem visitando, pegando. Exatamente, não tem porquê. A gente vê, né, as notícias, assim, às vezes no Instagram mesmo, vem aquela coisa meio sensacionalista, mas assim, bebê com herpes, né? Cara, é inadmissível tu tá com herpes e beijar um bebê recém-nascido, né? Exato. As pessoas não se darem conta. Tu sabe que tu tá meio, né, tá resfriado, por que tu vai se aproximar de um bebê, de uma vai visitar família. Um bebê recém-nascido quando tu tá doente, né? E tem a questão dos irmãos, né? Os irmãos a gente não tem muito o que fazer. Então, sempre os segundos filhos, eles sofrem isso também. Sim. É bom que eles estão expostos também, né? A outros micro-organismos, mas na verdade tem o risco daí. Mas acho que a informação de qualidade, principalmente, para conseguir evitar o que a gente consegue. Muitas coisas a gente não consegue evitar, né? A prematuridade mesmo é uma dificuldade enorme, assim. Às vezes as mães têm fatores de risco. Eu mesma tinha um fator de risco importantíssimo para um bebê nascer prematuro. Então, se eu não soubesse disso, com certeza ia ter nascido, né? Então, coisas evitáveis, a gente precisa confiar, ter um pré-natal adequado, ter um pediatra também já no pré-natal, discutir os medos, as dúvidas, né? Até as dicas de produtinhos, a gente hoje em dia até isso, né? As dúvidas das mães são essas. Ainda mais fazer um enxoval. Primeira viagem, né? Exatamente. Então, na verdade, a gente tem que estar disponível para isso também. Bem legal. Tá. E aí, agora, vamos conversar sobre uma coisa bem importante, que são os mitos, né? Tem mito que as pessoas trazem sobre, sei lá, se a Alice tivesse a hérnia umbilical lá, ia me culpar pro resto da vida, porque a minha mãe fala, pra botar. Tem que enrolar a faixinha na barriga dessa criança. Coitada da minha mãe. Mas assim, teve, um mito... Não teve hérnia. Não. Ela até teve nada a ver com a faixinha, né? Mas assim, existem vários mitos. Até uma vez me chamou a atenção, olha só a loucura, né? Foi um bebê lá no consultório. A gente pergunta sempre sobre a história e tal.
E daí foi uma mãe e uma avó, e daí a avó falou assim, ele teve dor de ouvido esses tempos, e eu pinguei 3 gotas de leite no ouvido da criança. E daí eu fiquei pensando assim, nossa, as crianças são sobreviventes, na verdade. Se tu for pensar, o que não vai atrapalhar muito, vai, né? Até e aí, eu queria que tu conversasse, assim, com a gente sobre isso, sobre, talvez, quais hábitos que tu acha que... quais mitos, né? E talvez não sejam nem mitos, mas a evolução da informação, né, nos mostrou que isso não é legal de fazer e tal, que não é viável. Mas quais são esses mitos, essas questões que podem ser nocivas para o bebê, né? Às vezes colocar em risco, né, a saúde do bebê, enfim. Sim, nós temos, né? As avós, coitadas, elas pobrezinhas, levam a culpa, né? de muita Desculpa, coisa, mãe, né? desculpa. Mas a questão do umbigo, né? É uma coisa que não vai ser nocivo se tu colocar uma faixinha, mas não vai adiantar nada, né? Mas também não vai atrapalhar. Agora, uma moeda que antigamente colocavam tem mais risco de contaminação, isso sim. Então, a gente não usa nada em contato. A pele é muito imatura, né? Tem muita coisa. Deixa eu pensar agora. A história do leite no ouvido também não. Leite no ouvido também não, muito, né? Tem risco de contaminação. Daqui a pouco já tem uma efusão ali, vai fazer... Sim. Leite de vaca também, né? Mas leite materno, sabe que colocam leite materno em bastante coisa. No olho, quando tem alguma obstrução ali do ducto, bota leite materno também. Não tem porquê. Mas não, é uma coisa que também vai fazer. Leite de vaca. Aquela velha história, sabe que esses dias eu tava ouvindo. Dei e não morreu, né? Minha tá aí. Nossa, não toma. Então, não, assim... Só é intolerante agora. Eu acho que principalmente essas questões alimentares, assim, eu acho que é nocivo, né? Tu introduzir um leite de vaca precoce, a gente não usa. Nós temos, se não deu pra amamentar, né? Ninguém vai ser menos mãe porque não conseguiu uma amamentação exclusiva. Nós temos as fórmulas para isso que estão aí para nos ajudar, né? Não usar indiscriminadamente também, né? Mas, assim, alimentação inadequada, então leite de vaca, doces mesmo, assim, gordura muito precoce. A gente tem uma epidemia de obesidade hoje em dia, né? Mas como recém-nascido também, o não encorajamento à amamentação. Às vezes a gente tem avós ou familiares, um marido, enfim, que não encoraja a amamentação, né? Isso, teu leite é fraco, viu? Não tá ganhando peso. Não, às vezes é um ajuste que a gente precisa fazer, né? Então, acho que essa questão de não encorajar a mãe, não acolher, né? Daqui a pouco não... Porque não é uma coisa fácil amamentar, né? E a mãe, que não é encorajada, já vai dar ali, vai dar fórmula. Aí se não tem uma rede de apoio, também, vai entrar em risco, aumenta o risco de alergia alimentar, toda aquela questão que eu acho que a questão alimentar entra bem, assim, como não um mito, mas uma coisa nociva, tu adicionar coisas desnecessárias naquele momento. A questão também que tu me lembrou, a questão do leite de vaca, a gente sabe, né? Que promove alergia alimentar futura, além de né, microsangramentos, né, intestinais, aumentando o risco de anemia, contaminação, enfim. E também tem a questão de pular etapas, né? Às vezes tu vai perguntar com que idade começou a introdução alimentar. 4 meses. Uma coisa fora. Muito, e o risco engasgo, né? Exatamente. Então... eu acho que esses mitos, assim, eu acho que sempre vale tu ter alguém, né? Um pediatra profissional de confiança. As avós, elas super nos ajudam. Eu digo avós em geral, mas uma tia que vai dar alguma... Eu digo às vezes... trata uma gripe, né? Um resfriado. Pede as dicas das avós, funciona. Isso sim, né? O mel, é uma coisa bem importante, né? O mel na chupeta. Não se dá mel. Funchicória. Exatamente, funchicória. Então, tipo, eu acho que principalmente esses hábitos, assim, de dar e medicar também crianças sem necessidade. Às vezes não tem nem noção da dose, do peso, né? Exatamente. Eu acho que principalmente isso, assim, que é nocivo, né? Joia. E agora eu queria que tu explicasse pra gente, assim, a importância do acompanhamento. A gente já falou sobre a importância de ter um pediatra, né, pra te tirar as dúvidas ou pra levar a criança, mas até que idade é legal fazer um acompanhamento regular com o pediatra, né? De fato, assim, ter esse acompanhamento, até que idade um pediatra atende, até que idade a gente precisa levar regularmente. A ideia é que se tenha um acompanhamento regular, as consultas de puericultura, né? Puericultura então, essas consultas para te promover saúde, né? Prevenção e promoção de saúde. Além de antecipar riscos e detectar alteração neuropsicomotora, ver marcos de desenvolvimento, não é só aquele famoso pesar, vamos pesar e medir, apesar que a gente morre de curiosidade para saber peso, né? Dos recém-nascidos e dos bebês.
Mas o acompanhamento tem que ser regular. Então, temos uma consulta com 7 a 10 dias de vida e depois mensal, pelo menos até 6 meses. Daí, difere um pouquinho. A Sociedade de Pediatria pede a cada 2 meses até 1 ano. O SUS e, às vezes, os convênios a cada 3 meses. Então, até 1 ano. Depois 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio. Tem que ser regular, né? E depois a cada 6 meses. A partir dos 3 anos, então... 3 anos e meio, às vezes a gente vê se tem algum fator de risco, se não, anual. Então, eu sempre digo, às vezes a gente esquece, as crianças vão crescendo, né? Estão super bem, pra quê? Mas eu sempre digo, ali perto do aniversário, né? Vão trazer, vamos pesar, medir, conversar, para justamente prevenir, né? Tentar prevenir várias questões que começam a acontecer na adolescência também, né? Eu vou te dizer que um pediatra pode atender até 18 anos, né? A gente... atende até 12, tem as internações que podem ser até 14 anos em geral, às vezes difere do ambiente hospitalar, mas a gente já tem especialidade, né, que atende adolescentes. Temos. Até tem, esse atendimento é bem direcionado e é bem pouco divulgado, sabe? Ebiatria é uma especialidade... É nova, não? Acho que não é tão nova agora, não bem sei. Bem pouco divulgado. É muito pouco. E poucos profissionais. Porque eu vou te dizer, eu mesma, eu sou pediatra e eu sou neonatologista. Não é que eu não gosto, mas se eu for, né, doar meu tempo para estudar tudo que envolve adolescência, eu tenho pedido para meus adolescentes, assim, se puderem consultar. Agora tem fazer uma propaganda. A propaganda da Leila. Tem uma médica, então, especialista em adolescentes que atende. Ela vem em Porto Alegre uma vez no mês e atende ali no consultório. Que é totalmente diferente. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, a visão dela é totalmente diferente, né? Eu acho que os adolescentes precisam de uma visão, assim, diferenciada, né? A gente precisa olhar para os adolescentes do mesmo jeito que a gente olha para os recém-nascidos, né? É muita coisa, né? Eu digo que a pediatria, odontopediatria, enfim, elas são uma clínica macro para uma mini pessoa, né? Meu Deus, é verdade. Tu faz muita coisa. Pediatria é uma... Tu fazer tudo naquela pequenininha. Exatamente. Então, assim, é importante tu ter esse atendimento regular. Ter alguém para confiar mesmo, sabe? Às vezes, não gostou de mim, pode ir em outro pediatra, não gostou daquele. Eu acho que tu tem que... Não é que não gostou, às vezes... Tem que estar alinhado tu não ali, tá alinhado, né? Então, acho que é bem importante. E regularmente, anual, pelo menos, né? Então, joia. E agora eu queria falar contigo, tu até mencionou da bronquiolite, né? Mas, assim, tem... algumas doenças que são mais comuns em determinadas épocas do ano, né? Tu falou da bronquiolite e tal. Tem alguma doença que se sobressai, assim, que está muito além do que vem ocorrendo nos últimos anos? Como que os pais podem fazer para prevenir isso, né? Sim. Nós temos a bronquiolite, ela é um medo, né? Uma doença viral aguda, bronquiolite viral aguda. É um vírus que vai ali, inicialmente parece tão inofensivo, né? É um resfriado. E ele atinge ali a via aérea mais baixa, principalmente em bebês é muito grave. E nós temos a sazonalidade dos vírus, né? O vírus sincicial respiratório, que é o mais importante, que está sendo muito falado. Teve famosos com bronquiolite, e aí foi amplamente divulgado. Tanto é que daí surgiu a questão das vacinas ser mais divulgada, né? Às vezes as pessoas chegam, nem ouviram falar da vacina, perguntam daí se é para fazer. Então, acabou do ano passado para cá, que nós temos... Recente, recente, bem recente. Que nós temos, então, essa vacina que a gestante faz, os idosos também podem fazer, para tentar a prevenção do vírus sincicial respiratório. Não é que tu não vai ter o contato, vai ter o contato, mas a infecção vai ser mais leve, vai reduzir internações. São mais brandos. Então, bronquiolite, a sazonalidade dos vírus é bem... é outono e inverno, né? Começa ali março, abril, maio, junho. Agora está terminando a sazonalidade do vírus sincicial, só que a gente está vendo vírus positivo, né? Quando a gente faz painel viral, a gente vê vírus sincicial positivo, muitas internações. Eu sou, né? Eu tenho eu acabo não atendendo pediatria, né? Nos hospitais, só UTI neo, só neonatologia, mas eu tenho contato dos colegas. Foi muita criança com bronquiolite esse ano, né? Além da bronquiolite, nós temos as complicações, né, pós-virais. Então, teve muito caso de influenza também esse ano. É porque as pessoas circulam, né, fez um inverno rigoroso, os vírus estão ali se replicando, né. Não se faz mais, às vezes, que nem eu digo, aquela higiene, aquele cuidado. Por exemplo, tua filha tá com febre. Tu não tem como deixar em casa, acaba indo pra escolinha e acaba... Todo mundo se contamina, né? Então, é difícil por isso. Mas acho que a prevenção estaria nisso, assim, cuidados gerais, com a saúde em geral, né?
boa alimentação, repouso quando necessário, hidratação, higiene e cuidar os sinais de alerta. Começou com esforço para respirar, né? Tá com dificuldade, consultar. Esse esforço respiratório, assim, acho que é importante a gente só falar, porque, né, às vezes está alguém assistindo, né, e vendo, como é que ele pode ser identificado? Em bebezinho bem pequeno, então começa às vezes até com batimento de asa nasal, respira e a asinha do nariz começa a abrir, retração de fúrcula, que é entrar para dentro. Primeiro vai ser entrar para dentro nas costelinhas, que é a tiragem ou retração subcostal. É o bebê usando musculatura acessória para conseguir inspirar e principalmente na bronquiolite colocar o arzinho para fora, né? Então eles têm essa dificuldade. Um bebê que não tá conseguindo mamar, já diminuiu, não fez tanto xixi naquele dia, né? Porque não conseguiu ingerir leitinho. Então, é desesperador, eu fico me lembrando. As pneumonias também, né? Que são as complicações. Então, hoje em dia a gente tem bastante vacina também para tentar prevenir pneumonia, né? Muito bom. Ajuda, na verdade, para a gente não ter tanto contato com essas bactérias mais agressivas, né? Isso é uma coisa legal da gente falar também sobre as vacinas, né? Porque a gente vem numa crescente, assim, do calendário das fake news, as pessoas espalhando, não sei qual é o objetivo, na verdade, dessas pessoas, mas acabam atrapalhando, né, muito e botando em risco a saúde das crianças. Então, eu queria que tu comentasse, assim, da importância do calendário vacinal, né, como os pais podem fazer para se sentir seguros, para fazerem as vacinas, né? Nós temos um calendário básico vacinal, né, que está na rede pública, que já é muito bom, né? E eu sempre digo nas consultas, o que a gente puder acrescentar, né? A gente tem vacina todos os meses até os 6 meses. Dos 2 aos 6 meses é todo mês. Então, pensa que a gente tem que formar a imunidade daquele bebê, né? Que vem com leite materno também, com o ambiente. Mas as vacinas elas são essenciais, né? Então, assim, os pais têm que, primeiramente, confiar em quem, né, estudou tudo isso. Então, a gente tem a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, de imunizações. Então, tá tudo... Às vezes não é, essa vacina é nova. Não é nova, ela já foi testada, já tem... E às vezes a gente já sabe o caminho para um vírus, já tem para outro. Então, assim, confiar na indicação, né, das sociedades. Tem dúvida, pergunta, né? Pergunta pro teu pediatra, o que tu acha? Né? Às vezes a gente acaba colocando alguma opinião pessoal, mas na verdade a gente tem que ser imparcial nesse momento, né? Confiar, nós temos um calendário muito robusto, assim, na pediatria, e eu acho que é primordial tu seguir esse calendário no mínimo básico, né? Tem até estava me lembrando da polêmica da vacina da poliomielite, acho que era, né? Que as pessoas estavam deixando de fazer e tinha aumentado, tinha dado um sarampo caso, também, né? Sarampo já voltou caso porque as pessoas não vacinaram. Tem fundamento. Surgiu muita fake news, né? Em relação ao desenvolvimento, aumenta o risco de autismo. Isso. E aí foi se estudando e não está relacionado às vacinas. Mas até convencer, né? Quando surge uma notícia, às vezes é difícil, né? Então... E mesmo que tu bote em risco, né, a saúde das pessoas é algo bem... É um desserviço. Exatamente. Tá. E agora eu queria conversar contigo também sobre a questão das alterações comportamentais das crianças. Hoje está bem prevalente isso, né? As alterações comportamentais, tanto o diagnóstico de transtorno do espectro autista, hiperatividade, déficit de atenção, enfim, várias coisas assim, né? Existe alguma associação já em relação a essas alterações, né? O que a gente pode fazer para perceber cedo, para né, procurar ajuda? Eu acho que a gente está aumentando os diagnósticos porque está todo mundo um pouco mais aberto, né? E procurando sinais precoces, né? Do transtorno do espectro autista. Nós temos fatores de risco, né, que prematuridade é um deles, alguns modificáveis, outros não. A prematuridade está associada, né, o desenvolvimento cerebral não estava completo, pode ter um risco aumentado de transtorno do espectro autista, hiperatividade, mas tem alguns fatores que são modificáveis que a gente não pode deixar, né? Por exemplo, o uso excessivo de telas, né? A gente tem a genética, mas que são os fatores que a gente não vai conseguir modificar, mas os ambientais a gente consegue. Então, cuidar o excesso de telas, né? Respeitar isso, tentar não ofertar telas antes de 2 anos. Aí chega uma criança que não fala nada,
com 2 anos. Tu já tem que ter prestado atenção um pouquinho antes, né? Tentar encaminhar, assim, para procurar pelo menos um diagnóstico mais precoce, para ir indicando as terapias, né? Às vezes, não fechou um diagnóstico, mas inicia as terapias antes, né? Não vai trazer malefício nenhum, só vai ajudar. Então, acho que tem um aumento, sim. Esse imediatismo de tudo, né? O que eu falo, a ansiedade, depressão, tem muito mais diagnóstico agora, mas na verdade é porque a gente tá vendo. Olhando para as pessoas, né? Com esse olhar da saúde mental, assim. Então, assim, eu acho que precisamos estar atentos, tentar prevenir ao máximo, então, o que a gente consegue, prematuridade, a questão da doença mental relacionada ao uso de telas já tem evidência, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E eu acho que a gente ainda vai viver mais problemas em relação não só às telas, à rede social, né? Então, isso ali, a gente precisa parar isso. Na verdade, é uma coisa... É urgente, urgente, assim. Mas eu digo pelas pública, crianças, né? E adolescentes, né? Então, eu acho que seria mais isso, assim. O que a gente pode fazer é, mais uma vez, promover saúde, tentar prevenir o que a gente consegue. Tipo, prematuridade é uma delas. Mas é principalmente dar esse olhar e essa importância à saúde mental mesmo. Tentar diagnosticar precocemente. Às vezes, tu acha que uma criança tá só ansiosa? Encaminha, né? Encaminha para fazer uma avaliação. Se tu não tem esse tempo de conversar, que às vezes a gente não consegue no consultório de pediatria entrar em todos... né? Não ignorar uma queixa, escutar uma mãe, meu filho não tá bem, né? Escutar que alguma coisa tem para... Às vezes é um gatilho, né? Que tá ali te mostrando, então tem que encaminhar, fazer uma avaliação psicológica, né? Os psicólogos fazem uma super... Meu Deus, é um diagnóstico, um acompanhamento muito importante. Então, acho que principalmente isso. E essa questão das telas também é algo assim que tá urgente mesmo, né? E tem a coincidiu, né? A questão da pandemia, o impacto da tela com os diagnósticos agora, numa crescente de um vício, assim, que as pessoas não conseguem parar, abandonar, né? Muito complexo. Dificílimo. Os adultos, né? A gente não consegue. Imagina tu conseguir frear uma criança que tá com o cérebro em desenvolvimento. É muito difícil. E agora eu queria falar contigo sobre sono. Sono também. Sono. Muito importante. Qual o impacto do sono no desenvolvimento, no crescimento da criança, assim? A criança dormir mal. Porque às vezes a gente pergunta, mas os pais não têm noção do que é dormir mal. Por exemplo, assim, ele dorme, mas ele tá agitado só. Ele se destapa, sua, fala de noite, ronca, não sei o quê. Isso é dormir mal, né? Então, qual é o impacto do dormir mal para a criança? Muito, muito impactante, né? O sono, eu digo, sono de qualidade é importante em qualquer fase, né? A gente tem uma privação do sono, já não rende no outro dia como tu renderia. Então, o sono de qualidade na infância, desde bebê, é muito importante, né? A gente faz pico e secreção de GH, que é o hormônio do crescimento, de noite. Então, às vezes parece uma bobagem tu orientar que um bebê uma criança também tem que dormir um pouco mais cedo, né? O pico ali do GH começa às 22 horas. A criança já tem que estar dormindo nesse horário. Eu sei, é fácil dizer, às vezes, não é... um dia que saiu da rotina não tem problema, né? Mas o sono de qualidade é muito importante para o crescimento e desenvolvimento. Até a questão, tu pode dizer, né? O respirador bucal. Porque ele não dorme bem. Ele não vai conseguir no outro dia render. Ele vai fazer toda uma alteração anatômica, funcional, e isso é muito importante, né? Isso impacta não só no sono, como no comportamento, no crescimento, no desenvolvimento. Uma das indicações de intervenção é a curva de crescimento, né? Uma criança, um respirador bucal, alguma indicação, os otorrinos podem nos ajudar depois a dizer isso. Tu vai operar muito mais naquela criança que impacta o teu crescimento e o desenvolvimento. Então, o sono é primordial, né? Nós temos que ajudar as crianças a dormir, fazer uma higiene do sono, um ambiente adequado, diminuir estímulos, né? Não digo só telas, mas estímulos em geral, 1 hora antes do sono. Isso é difícil quando a gente tem criança em casa, assim. Mas a gente tem que estar sempre se reeducando para tentar fazer. É que, na verdade, não é que é difícil. Não sei se não é questão do difícil, mas é porque a gente tem que estar junto. Não adianta, por exemplo, tu querer fazer uma rotina... Terceirizar esse cuidado, né? Tu até pode, mas... Uma hora tu vai ter que se dedicar ali no sono. Não adianta, né? Não é fácil, mas é teu filho, né? Exatamente. Tu vai ter que agora fazer tudo que puder. E agora, assim, como uma pergunta
mais final, assim, porque por incrível que pareça já passou uma hora. Meu Deus, vamos lá, então. Mas é sobre a questão da alimentação, né? A gente tava... Até saiu uma reportagem sobre os corantes agora, que foram proibidos e tal, né? Então, acho legal a gente comentar sobre isso, mas... A questão das alergias alimentares, da intolerância à lactose, a alergia à proteína do leite, né? A questão do glúten. Isso aumentou? Tu acha que aumentou, assim, as crianças com esse tipo de problema? Por que tu acha que isso aumentou? Tem alguma forma de evitar? Sim, nós temos um aumento exponencial, assim, nas alergias alimentares, nos diagnósticos, mas, assim, nas alergias em relação, principalmente ao microbioma, né, intestinal, assim. Na verdade, o que acontece? Nós danificamos, às vezes, desde o nascimento, com antibiótico, né, já é um fator de risco para alergia alimentar, fórmula precoce. Aquela fórmula inofensiva no hospital aumenta o risco de alergia à proteína do leite. A baixa exposição aos alimentos alergênicos também. Então, assim, antigamente... A criança já, 6 meses, já tinha contato com tudo, né? Ia para o chão, ia para fora, né? Também não deixar o filho ter contato, viver numa bolha, né? A gente tem baixa exposição, aquela teoria da higiene. Teoria da higiene nada mais é isso. Que tu não expõe, a criança vai... O que é a reação imunológica? Não vai ter reação imunológica. Teu sistema não vai nunca ter tido contato com aquele alimento. No momento, tu vai oferecer um ovo depois de 1 ano. Ele vai reconhecer aquela proteína como uma coisa estranha, né? Então, o risco de alergia também está aí. Atraso na oferta dos alergênicos. Que é tipo amendoim. Isso, leite, ovo, trigo, amendoim, né? Peixes e crustáceos também, né? Além disso, o que acontece? A gente tá com uma alimentação ultraprocessados, né? Então, isso acaba... fazendo toda uma alteração da microbiota intestinal e não tem como uma criança reconhecer ali, tem que saber que aqueles alimentos são bons e saudáveis desde o início. Então, se tu começar com ultraprocessados precocemente, aumenta o risco de alergia também. Eu acho que é essa a grande questão. Antigamente, as pessoas comiam comida que fizeram em casa, né? Que colhiam na sua horta, Hoje em dia é muito ultraprocessado, muito uso indiscriminado de antibiótico, mudou tudo. E ali já é um eixo, né? Cérebro e intestino. Tu já reconhece aquilo tudo como diferente, aumenta o risco de alergia. Nossa, quanta coisa. Meu Deus do céu. Dá para conversar o ano inteiro sobre os assuntos. Mas, Janine, eu achei muito legal, assim, a nossa conversa. Eu acho que a gente trouxe muita informação relevante e principalmente por mostrar para os pais a importância de ter alguém junto nessa caminhada, né? De que você pode contar com profissionais que sabem do que fazem, né? O Dr. Google e o Dr. Instagram não vão resolver, não adianta perguntar lá, meu filho está com 38 de febre, o que eu faço, né? Então, é importante a gente trazer isso para os pais. Eu acho que a gente falou um pouquinho, assim, um apanhado geral das coisas, eu acho bem legal. A gente conseguiu, acredito que, trazer o objetivo. E aí, como um último fechamento, assim, eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, para esses pais sobre a importância da promoção de saúde que tu traz, né? A importância desse acompanhamento, enfim, o que tu quiser. Eu acho que a mensagem, né, como pediatra, assim, é que tu tem que ter confiança naquele profissional, entender que a promoção e a prevenção, né, sempre vão ser mais importantes, que, claro, a gente vai... tentar agir o mais rápido possível numa doença, elas estão aí. Mas eu acho que promover, prevenir, confiar, ter um calendário vacinal adequado, né, e atualizado é importante. Acho que é esse cuidado, né, atenção e promoção à saúde do seu filho, né, prestar atenção, tá ali. Às vezes a gente não consegue dar conta de tudo e nem vai dar, mas manter aquele básico, né? Aquele acompanhamento básico, confiar num pediatra, eu acho que é importante. Às vezes eu vou precisar dizer, vai no plantão, mas poder trazer essa criança de volta e reavaliar, eu acho muito importante. Então, acho que e ter alguém que acompanhou é legal, porque daí tu já conhece o histórico da criança, né? Com certeza. Legal. E como que as pessoas podem te achar? Então... bom, eu tenho consultório em Ijuí, né? Atendo nos 2 hospitais, às vezes a gente vai se encontrar nesses locais, mas tem o Instagram, não tenho Instagram profissional, mas eu também, às vezes eu recebo umas mensagenzinhas no Instagram,
@g_gobo. Até um nome que não é profissional, né? Mas, assim, as pessoas podem me encontrar. Sim, eu tô né, disponível, assim. Nem tão disponível, mas o que eu puder ajudar sempre... né, podem contar comigo. Então, tá bom. Janine, muito obrigada pela tua disponibilidade de tempo. Eu sei que teu tempo é preciosíssimo. Vai ter uma pessoa que vai ficar muito feliz de te ver, que é a Liz, com certeza, porque ela é fã número 1. Inclusive, me disse que quer ser pediatra, né? Fiquei com ciúmes, na verdade. Legal, Muito obrigada mesmo, de verdade. Gostei muito de conversar contigo. Obrigada. Parabéns. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast Entre Papéis. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, para que essas informações cheguem a mais pessoas. É isso, então. Obrigada e até mais. Beijo.